Crianças, tudo bem com vocês? Tia Lê tá morrendo de saudade e hoje nós iremos dar continuidade à nossa série sobre as viagens missionárias de Paulo. E hoje, tia vai contar para vocês como é que foi a segunda viagem dele. Então, crianças, nessa viagem, Paulo levou alguém muito importante com ele. Sabe quem foi? Foi o jovem Timóteo. Timóteo, ele andava muito com Paulo, porque ele era discípulo de Paulo. Vocês sabem o que quer dizer essa palavra discípulo? Discípulo é alguém que imita os passos do seu mestre. E Timóteo, ele estava aprendendo e imitando os passos de Paulo. Paulo estava ensinando a ele e Timóteo estava aprendendo junto com ele. Então, para isso, ele levou Timóteo nessa viagem. Sabe quem mais foi para essa viagem junto com Paulo? Foi Silas. Eles eram grandes amigos e eles foram para essa viagem. Mas aí, quando eles decidiram ir viajar, eles estavam pensando em ir lá para o lado da Ásia. E o Espírito Santo disse a eles que eles não deveriam ir para o lado da Ásia ver os irmãos de lá, que eles deveriam ir para a Europa, eles deveriam ir para a região da Macedônia, para uma cidade chamada Filipos. E lá eles deveriam pregar o Evangelho. Então veja só, crianças, o desejo do coração de Paulo e de Silas era de rever os irmãos que estavam lá na Ásia, mas o Espírito Santo disse que não. Então eles deveriam estar atentos e ser obedientes para ir lá para o lado da Europa, na região da Macedônia. E foi isso que eles fizeram, eles obedeceram e chegando lá, eles encontraram uma mulher chamada Lídia. Lídia, ela convidou os missionários Paulo, Silas e mais os que estavam com eles para passar um tempo na sua casa. Então, certamente Lídia acolheu eles, deu um lugarzinho para eles dormirem, para descansar, uma comidinha bem gostosa. E aí, Lídia, ela também estava sendo uma missionária. Sabe por quê? Porque fazer missões, crianças, não é apenas o ide, como Paulo e Silas estavam indo, mas também é contribuir com os missionários, é orar por eles, é acolher eles na nossa casa. E foi isso que Lídia fez. Ela também estava sendo uma missionária ao fazer isso. E quando eles estavam lá naquela cidade, aconteceu uma coisa bem estranha. Chegou uma mulher lá, que ela era muito perturbada, ela não estava bem, porque ela estava sendo atormentada por muitos demônios. E essa mulher, ela era uma espécie de adivinha, ela adivinhava as coisas do futuro. E aí, Paulo e Silas, vendo aquela mulher sofrendo, ele, em nome de Jesus, repreendeu tudo aquilo que estava de mal na vida daquela mulher. E aí ela foi liberta. Paulo, em nome de Jesus, libertou aquela mulher. E ela ficou bem de saúde, ela ficou bem de vida. E aí, o que foi que aconteceu? Muitas pessoas que se aproveitavam daquela mulher, eles não gostaram nem um pouco do que Paulo tinha feito. E aí eles decidiram, vamos prender Paulo, Silas e todo mundo que está com eles. E aí, crianças, foi exatamente isso que aconteceu. Paulo e Silas foram levados para a prisão. E lá, eles foram maltratados, eles foram chicoteados, deram uma surra bem grande nos dois. Veja que coisa mais triste que fizeram com os dois. E aí, crianças, vocês acham que eles começaram a reclamar? Vocês acham que eles começaram a se entristecer depois de tudo que eles passaram? Não. Lá dentro da prisão, um lugar sujo, um lugar tão ruim, eles estavam lá orando e louvando ao Senhor. Veja só o tamanho da fé deles dois e o tamanho do amor deles por Jesus. Eles ali estavam adorando a Deus, estavam louvando a Deus no meio de uma situação totalmente horrível. E aí, crianças, sabe o que aconteceu? De repente, aquela prisão, aquela cadeia começou a estremecer e a ficar tudo se mexendo assim, como se fosse um terremoto bem forte. E aí as prisões começaram a ser desfeitas, as algemas deles começaram a ser quebradas e um carcereiro que estava lá, que tinha prendido Paulo e Silas, ele ficou aterrorizado porque ele achava que todos os presos tinham fugido. E aí ele sentiu tanto medo que ele teve vontade de tirar a própria vida dele.
Ele pegou uma espada e ele iria tirar a própria vida dele. Mas aí Paulo, olhando para aquele homem, disse: não faça isso, ninguém fugiu não, tá todo mundo aqui. Ele começou a tranquilizar aquele carcereiro e aquele carcereiro conheceu a Jesus através da vida de Paulo. E não só o carcereiro, mas a família do carcereiro conheceu a Jesus através de Paulo. E toda aquela casa, toda aquela família do carcereiro se renderam a Jesus. Então, crianças, o que é que a gente aprende com essa segunda viagem missionária de Paulo? A primeira coisa que a gente aprende é com Timóteo. Timóteo, ele era jovem, ele ainda era muito novo, mas ele estava aprendendo com Paulo. E a gente, mesmo sendo criança, mesmo sendo pequeno, a gente pode aprender com alguém mais velho? Com certeza. A gente pode ser discípulo assim como Timóteo era? Com certeza, crianças. Nós precisamos ser como Timóteo, discípulos de Jesus. O que é um discípulo? É aquele que imita os passos do seu mestre. Vocês, crianças, têm imitado os passos de Jesus? Vocês têm imitado aquilo que ele fez? Vamos pensar sobre isso. Nós aprendemos com a vida de Paulo e de Silas também. Eles foram obedientes à voz do Espírito Santo. Lembra que tia falou que eles queriam ir lá para a Ásia, mas o Espírito Santo disse que não? Então, assim como eles dois, eu e você precisamos estar atentos àquilo que o Espírito Santo de Deus vem falar com a gente. E a gente precisa ser como eles, obedientes. A gente aprende também com a vida de Lídia, porque Lídia, ela acolheu os missionários, ela ajudou eles, e a gente também pode ter um coração como o de Lídia. A gente pode ajudar os missionários, a gente pode orar por eles, acolher eles em nossas casas. Tudo isso também nos torna um missionário. E também, crianças, aprendemos com a vida de Paulo, porque Paulo, ele foi alguém que usou todas as suas habilidades para servir a Deus. Deus pegou a vida de Paulo e usou grandemente na sua obra. Então, Paulo, ele não doava apenas a parte financeira dele, ele não doava apenas alguns dias da semana para Deus, ele doou a vida dele inteira para fazer missões, para servir a Deus. E a gente também pode aprender isso com Paulo. Já pensou, crianças, se quando vocês crescerem, um dia Deus chamar vocês para a missão igual a Paulo? Imagina só, vocês adultos e Deus chamar você para pregar lá entre os ribeirinhos no Amazonas, ou lá na Bolívia, ou lá entre os mexicanos. Já pensou se Deus tira você daqui de Caruaru e leva você lá para outro povo, lá para um lugar bem distante? Deus pode fazer isso com a gente. E você, papai, e você, mamãe, que está ouvindo aqui tia falar, vocês, quando consagraram seus filhos a Deus, vocês já pensaram que Deus pode chamá-los para fazer missões? Então que vocês orem também para que seus filhos façam a vontade de Deus e para que o Senhor seja engrandecido através da vida dos seus filhos. Então é isso que Deus deseja, crianças, do nosso coração. Um coração disponível, assim como o de Paulo, para fazer a sua vontade. E hoje tia trouxe um versículo que fala sobre missões, que está lá no livro de Mateus, capítulo 28, verso 19, que diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, crianças? Espero que todos vocês tenham entendido a importância de fazer missões e também que vocês tenham aprendido bastante com essa segunda viagem de Paulo. E agora, tia vai pedir uma atividade bem simples. Tia gostaria que vocês escolhessem um país ou uma cidade ou um povo de algum lugar do planeta. Vocês podem pesquisar, podem ver aí com o papai e com a mamãe, algum povo, alguma cidade que vocês tenham o desejo de orar. E vocês vão passar uma semana orando por esse povo ou por essas pessoas que moram nessa região. E aí, vocês vão pedir para que Deus abençoe eles, para que Deus envie missionários para aquele lugar, para que as pessoas sejam alcançadas. E eu peço que vocês orem com muito amor por esse povo. Não deixe de estar orando também pelos missionários espalhados pelo mundo. E é isso, crianças. Tia tá com muita saudade de vocês e até a próxima. Um beijo!